Estamos de volta. Nada como uma boa aula para aprender tudo direitinho. Agora nós vamos para uma super aula de física, na qual o professor Scandelari vai falar tudo sobre a visão. Meu nome é Scandelari e estudaremos juntos erros de refração, ou seja, as dificuldades de funcionamento do olho humano. Bom, como funcionam exatamente os olhos? Até cerca do ano 1000 d.C., acreditava-se que os olhos emitiam luz e que essa luz, de algum modo, formava uma imagem. As pessoas pensavam que, se pusessem uma mão em frente aos olhos, não haveria imagem, porque a luz deles não poderia passar. Mas cerca do ano 1020, o cientista árabe Al-Hazen sugeriu corretamente que as coisas se passavam exatamente ao contrário, que os olhos recebiam luz em vez de a emitirem. Nos séculos que se seguiram, médicos, cientistas, estudiosos fizeram estudos detalhados da estrutura do olho. Aprenderam que o cristalino dos olhos projeta uma imagem numa tela viva chamada retina. Muito bem, vamos ver então uma imagem que representa um corte anatômico do olho humano. Aqui está. Quero que vocês percebam que a luz atravessa 4 meios transparentes ao penetrar no olho humano pela córnea até atingir o fundo do olho onde está a retina. A luz atravessa, moçada, a córnea, o humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo e projeta a imagem sobre a retina. Detalhes importantes nesse corte anatômico do olho humano. Na parte anterior do olho, aparece ali nitidamente o cristalino, que é uma lente convergente, do tipo biconvexa. Essa lente projeta a imagem no fundo do olho, onde estão células sensíveis à luz, como os cones e os bastonetes, células nervosas, neurônios, responsáveis pela formação da imagem nos seus olhos. No fundo do olho, então, está uma tela viva chamada retina. Vamos prosseguir. Mas como o olho realmente forma as imagens, o olho forma uma imagem do mesmo modo que uma máquina fotográfica, real, porque é projetada no fundo do globo ocular, invertida e menor que o objeto. A luz atravessa a lente cristalina e é focada na retina, que é constituída por células ou terminais nervosos sensíveis à luz, os cones e os bastonetes. Quando a luz os atinge, são transmitidos sinais ao cérebro através do nervo óptico, que fica na parte posterior do olho. A imagem é projetada, então, invertida sobre a retina, mas é interpretada corretamente pelo cérebro. Muito bem, vamos falar do órgão da visão e do cérebro que interpreta a visão. Quando existe visão binocular normal, ambos os olhos fixam o mesmo ponto. A porção visual do cérebro funde as duas imagens em uma única. Muitas vezes o cérebro interpreta uma mesma imagem, no entanto, de maneiras diferentes. É o que veremos analisando daqui a pouco algumas figuras reversíveis. O cérebro interpreta a imagem de formas diferentes que se alternam entre si. Vamos dar uma olhada nessas figuras em nosso telão. Muito bem, este é um belo exemplo de figura reversível. Quando você olha essa imagem, você pode perceber inicialmente a imagem de uma pessoa tocando um instrumento musical, um saxofone, um pistão. E se você olhar com mais cuidado, perceberá que essa imagem mostra também a face de uma mulher. As duas imagens parecem se alternar entre si. O teu cérebro uma hora interpreta uma imagem, depois interpreta outra, e você parece ver as duas ao mesmo tempo algumas vezes. Vamos passar para a próxima imagem. Nós temos aí um elefante. Talvez você consiga contar as pernas desse elefante. Eu garanto que você vai confundi-las. O elefante parecerá ter 4 ou 5 ou 6 pernas ou mais, dependendo do teu ponto de vista, dependendo de como você olha essa figura que foi desenhada realmente para te confundir. Um outro tipo de figura reversível que nós veremos em seguida, na realidade, eu a considero inversível, não só reversível. É a dessa princesa.
A imagem é bonita, mas se nós invertermos essa imagem, se nós girarmos, damos de cara com essa senhora, talvez não tão atraente quanto a princesa. Vamos passar para uma cena bucólica, uma cena de campo, para algo que geralmente as pessoas fazem em fins de semana. Nós temos aí um pescador conseguindo capturar um belo peixe, mas se nós girarmos, nós vamos interpretar o mesmo desenho de uma forma completamente diferente. Parece que foi o pássaro que capturou o nosso amigo pescador. Muito bem, vamos continuar o nosso assunto vendo algumas imagens a respeito de olhos compostos daqui a pouco. É bom que você saiba que o olho humano tem apenas um cristalino e uma retina, sensível à luz, como vimos agora há pouco no corte anatômico do olho humano. Muitos insetos, no entanto, como a mosca que veremos na figura agora, têm olhos compostos ou múltiplos que são divididos em centenas ou milhares de compartimentos. Esses compartimentos são chamados omatídeos. Veja na segunda foto mais detalhada. Cada compartimento tem um olho individual em seu próprio cristalino. Isoladamente, esses olhos não veem o objeto completo, mas o encéfalo do inseto junta todos os sinais para construir a imagem. As suas cores são brilhantes devido a um efeito chamado interferência da luz. Muito bem. Eu quero comentar com vocês agora o assunto principal dessa aula, que são ametropias do olho humano. Essas ametropias que eu citei, ou defeitos do olho humano, são erros de refração. Os mais comuns são miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Essas ametropias são erros de refração porque provocam alterações no formato do olho e afetam a maneira como é feita essa refração, ou seja, como o olho vai direcionar a luz para focá-la na retina. Os erros de refração podem ser pequenos e não prejudicar a visão. Porém, quando são um pouquinho maiores, podem acarretar outros problemas nos olhos. Os principais sintomas dos erros de refração são diminuição da visão, desconforto nos olhos e, ocasionalmente, dores de cabeça. Esses sintomas normalmente desaparecem com o uso de óculos ou lentes de contato. Eu quero mostrar a vocês agora algumas imagens com relação ao primeiro erro de refração, que é a miopia. Aí está, pessoal, um olho humano normal com um objeto real à sua frente. Esse objeto emite raios que formam a imagem no fundo do globo ocular, real e invertida, menor que o objeto. Aí está a representação esquemática do fenômeno. O olho míope sofreu, na realidade, um achatamento e a imagem está formando um pouquinho antes da retina. Perceba pela figura. O míope tem dificuldades para enxergar longe. Na primeira gravura, o esquiador e as montanhas estão nítidos. Na segunda, perceba que o esquiador permanece nítido, mas as montanhas ao fundo perderam a nitidez, ficaram nubladas. O míope enxerga perto, mas tem dificuldades para enxergar longe, como mostra a segunda gravura. Aí está, pessoal, o globo ocular humano normal, perfeitamente esférico, com um objeto real que é o pinheiro à sua frente. Raios luminosos serão refletidos por esse pinheiro, formando imagem no fundo do olho sobre a retina. Mas o olho míope, por um motivo qualquer, sofre um achatamento e a imagem acaba se formando antes da retina, o que provoca a dificuldade citada. O míope não enxerga longe, embora enxergue claramente os objetos próximos. Muito bem. Como o olho está achatado e a imagem se forma antes da retina, é necessário corrigir esse problema de visão colocando uma lente divergente. Os raios que incidem paralelos a ela agora divergem ao atingir o olho humano e em seguida convergem após o cristalino, colocando a imagem final sobre a retina. Uma lente divergente, então, corrige a miopia apenas porque coloca a imagem sobre a retina, a imagem que anteriormente se formava antes dela. Muito bem, moçada, de acordo com o pequeno vídeo que nós vimos, estamos habilitados agora a completar um resumo em nosso telão. Vamos dar uma olhada.
A miopia é um alongamento do globo ocular, o que provoca a formação da imagem antes da retina. A correção é feita com lentes do tipo divergentes. Sem correção, o míope tem dificuldade para enxergar longe. Muito bem, moçada, nós preenchemos esse pequeno resumo com as principais características da miopia, pelo menos aquelas que habitualmente são cobradas no seu vestibular. Vamos ver agora um outro problema de visão, uma outra ametropia. Falaremos agora da hipermetropia. O míope tem dificuldades para enxergar longe. O hipermetrópe tem dificuldade para enxergar perto. Os defeitos de visão são opostos. Enquanto o olho míope sofreu um achatamento, com a imagem formando antes da retina, o olho hipermetrópe sofreu um encurtamento, com a imagem formando atrás da retina. Enquanto a miopia é corrigida com lente divergente, a hipermetropia, que é o problema oposto, será corrigida com lente convergente, conforme veremos no próximo vídeo. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Para um olho de visão normal, a pessoa que está esquiando é perfeitamente visível, assim como a montanha ao fundo. Só que, para o hipermetrópe, a visão de perto torna-se difícil. Note que o esquiador perde a nitidez, enquanto a montanha ao fundo continua nítida. Hipermetropia, portanto, é dificuldade para a visão de perto. Insisto, o esquiador perde a nitidez. A montanha ao fundo permanece nítida. Aí está novamente um olho humano normal com objeto real à sua frente. Esse pinheiro, que é objeto, vai refletir os raios de luz do sol que penetrarão em seu olho e formarão imagem nítida no fundo, sobre a retina. Aí está como ocorre a formação